Meus ensinamentos mais profundos sobre o tema da morte vieram de Maharaj, meu guru. Mas o interessante é que minha mãe manifestou-se várias vezes durante a minha ligação com ele. Primeiro, ela apareceu para mim no teto do meu quarto, no hotel, no Nepal, enquanto eu estava deitado ali tentando me decidir se iria para o Japão com meu amigo David Padua ou se voltaria para a Índia com Bhagavan, para fazer uma peregrinação aos templos. Ir ao Japão seria seguro e de primeira classe durante todo o tempo. Voltar para a Índia, por outro lado, significaria que não haveria muito dinheiro, com todos os tipos de percalços e tumultos. Quando me sentei tentando visualizar o que fazer, minha mãe apareceu. Olhou para baixo, para mim, com um olhar que foi ao mesmo tempo aborrecido e agradável. O papel de mãe de classe média estava zangado, dizendo: quando você irá se estabelecer e se tornar um membro responsável da comunidade? Mas a outra parte, agradável dela, dizia: vá, criança, vá. Eu sempre suspeitara da existência dessa outra pequena parte dela, mas não conseguia vê-la porque estava tão acostumado com a mulher de classe média e com todo aquele peso freudiano sobre as mães, totalmente aplicável a ela e a mim. Mas ali estava ela, em um hotel em Katmandu, me encorajando a ir para a Índia, onde, como descobri, Maharaj esperava por mim. Alguns meses depois, quando encontrei Maharaj pela primeira vez, ele iluminou minha mente e abriu meu coração ao falar sobre minha mãe. No dia em que o encontrei, Maharaj disse para mim: sua mãe faleceu no ano passado. Fechou os olhos e disse: seu estômago cresceu muito antes dela morrer, o que tinha sido verdade devido ao aumento do baço. E eu disse sim. Ele então pronunciou a única palavra que disse em inglês, olhou diretamente para mim e disse: baço. Isso é, disse em inglês qual o órgão que tinha matado minha mãe. Aquela palavra fez a minha mente gritar. Como ele sabia? Como ele sabia? A minha mente parecia uma dessas máquinas de fliperama em movimento e que parou numa sequência. E então meu coração pôde se abrir para ele. No dia seguinte, Maharaj me disse: sabe, sua mãe é um ser superior. Eu disse para o intérprete: ele disse que ela era um ser superior? O intérprete perguntou novamente e Maharaj repetiu: não, não, sua mãe é um ser superior. De repente vivenciei uma situação inversa. Vi este ser superior, que havia assumido uma encarnação como uma mulher judia de classe média de Boston, mas que tinha, de alguma maneira sutil, apoiado todas as minhas escapadas e, ao mesmo tempo, mantiveram uma aparência de total respeitabilidade de classe média. Na verdade, enganando a si mesma com um disfarce na maior parte do tempo. Comecei a percebê-la de outra maneira através daquele comentário do Maharaj e apreciar o ser por trás dos papéis temporários que ambos desempenhamos. Maharaj reorientou totalmente as minhas atitudes em relação à morte. Ele falou com frequência sobre ela. E dizia coisas como: o corpo morre, mas não a alma. O corpo se desfaz, tudo é impermanente, exceto o amor de Deus. Você não pode levar nada quando morre, porque o mundo é somente um sonho, uma ilusão. Para Maharaj, a morte era como escapar da prisão dessa ilusão, escapar da cadeia central, ele a chamava. Um dia, caminhando com um dos devotos, Maharaj disse: fulana, essa senhora devota acabou de morrer. Então riu muito. O devoto que estava com ele disse: seu carrasco, está rindo de quê, se ela acabou de morrer? Maharaj pareceu surpreso e disse: você acha que pretendo ser um boneco? E com isso queria dizer: devo fazer acreditar que estou triste?
ela terminou o seu trabalho e deixou o palco. Um dia Maharaj estava deitado em seu catre no templo e de repente se sentou e disse: tem alguém aqui. As pessoas em torno dele disseram: não, Maharaj, não há ninguém aqui. E ele respondeu: sim, sim, alguém acabou de chegar. Ninguém acredita que sei das coisas. Um minuto depois, um homem entrou no complexo e foi até o catre do Maharaj. Era o servo de um de seus antigos devotos. Maharaj gritou para ele: não vou, não vou. Sei que ele está morrendo, mas não vou. O homem disse: como sabe disso, Maharaj? Nem mesmo a família sabe. E ele está morrendo e está chamando pelo Senhor. E Maharaj disse: não, 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 não vou. Todos imploraram: por favor, vá, Maharaj. Esse homem tem sido seu devoto há tanto tempo. E Maharaj continuou a dizer: não, não vou. Finalmente, Maharaj se esticou e apanhou uma banana. Ele a deu ao homem e disse: dê a ele essa banana e ele ficará bem. O servo se inclinou, agradeceu e correu para casa com a banana. Amassou a fruta e alimentou o moribundo com ela. O homem comeu a banana e, quando engoliu o último pedaço, morreu. O que temos a aprender com essa história? Que ficou tudo bem? Maharaj não disse que o homem iria viver. Disse que ficaria bem. Por que achamos que deveria significar a permanência nessa encarnação? Quando fui à Índia pela primeira vez, em 67, ainda estava na minha fase de Land Rover. Meu amigo David e eu estávamos andando pela Índia em um grande Land Rover, ouvindo um concerto de Vivaldi no gravador, comendo atum enlatado, bebendo água clorada e mantendo os vidros fechados para que os germes não entrassem. Quando chegamos a Benares, ficamos em um hotel do tipo inglês de primeira classe. Mas quando saí às ruas, estava tudo ali para ser visto. Benares é a cidade dos mortos na Índia. E a morte não é escondida da maneira como é na nossa cultura. Em Benares, quando alguém morre, a pessoa é enrolada em um pano laranja e colocada em um tipo de maca de madeira. Então, é carregada pelas ruas até os ghats de cremação ao ar livre e todos entoando o nome de Rama. Bem, diferente dos nossos funerais, que tornaram tudo tão antisséptico, os hindus tentam ir para Benares para morrer, porque se você morrer ali, Shiva vem e sussurra o nome de Rama em seu ouvido no momento de sua morte, o que traz a iluminação. Em outras palavras, quando você compreende todo o processo, é um lugar muito auspicioso para morrer. A cena em Benares, como a leitura do Livro dos Mortos pelos monges tibetanos, reflete uma compreensão de que é importante a maneira como orientamos a nossa mente no momento da nossa morte. Ambos os sistemas são reencarnacionistas e ambos incluem dois dos principais ingredientes na visão espiritual da morte. Primeiro, que é importante o que você está pensando no momento da morte. E segundo, que a chave para não renascer é não ter apegos. Benares e o Livro dos Mortos, cada um deles cria um contexto através do qual você pode, no momento da morte, bater direto na porta e cair nos braços de Deus. Cada um cria um grupo de símbolos e um grupo de rituais que, no momento da morte, estão ali para lembrá-lo disso. Krishna diz no Gita: no momento da morte, pense em mim. São técnicas de indução. Mas não vi nada disso naquela primeira vez em Benares. Quando caminhei pelas ruas, o que vi então foram todos aqueles seres humanos, literalmente reduzidos a pele e ossos, muitos deles com lepra ou outras doenças terríveis. Eles se arrastavam com sua tigela de esmolas, centenas e centenas deles. Cada um tinha uma pequena bolsa atada à sua tanga ou sari,
que continha somente as moedas para comprar a madeira para suas piras funerárias. E ali estava eu caminhando pelas ruas de Benares. Tinha acabado de desfrutar de uma grande refeição em um belo restaurante, com sorvete de sobremesa, que provavelmente custara mais do que aquelas pessoas jamais tinham tido de uma só vez em todas as suas vidas. Levava o meu talão de cheques de viagem no bolso e tinha saído para ver Benares. Mas quanto mais via, mais desconfortável me sentia, porque estava sentindo uma piedade incrível por todas aquelas pessoas ali. O pensamento de levar cheques de viagem, enquanto elas estavam ali, sem ter o suficiente para comer, foi insuportável. Literalmente, voei de volta para o quarto do hotel e me escondi debaixo da cama. Era demais para mim. De certa forma, era como o encontro de Buda com a velhice, a doença e a morte. Não tinham se passado muitos meses quando voltei a Benares, mas dessa vez já tinha estado com o Maharaj e estava, portanto, aberto para as novas possibilidades sobre a natureza do jogo. E com isso tinha começado a compreender o que Benares significava. Desci até os ghats de cremação. Os ghats de cremação são locais das margens do rio Ganges, onde os corpos são cremados, onde os fogos da cremação queimam desde sempre. Passei toda uma noite entre os ghats, com corpos queimando à minha volta, sentindo a fumaça da carne queimando, vendo os crânios sendo quebrados com uma vareta e ouvindo Shiva murmurando: Rama, Rama, Rama. E então, quando olhei para aquelas pessoas se arrastando pelas ruas, vi algo totalmente novo. Vi sob o ponto de vista delas. E para minha surpresa, de repente vi que o que estavam sentindo era uma grande piedade por mim, porque sabiam que elas tinham alcançado, e as chances de que eu conseguisse alcançar eram, na verdade, muito tênues. Olhem para mim correndo, sem saber para onde estou indo. A situação tinha virado. E com essa nova compreensão sobre o que estava acontecendo, o que vi foi a profunda alegria da cena. Na pira funerária de Maharaj, estava um antigo devoto que cantou e cantou durante toda a noite, com toda a força dos seus pulmões. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. No dia seguinte, as pessoas perguntaram a ele por que cantara daquela maneira, sem nenhum vestígio de tristeza. E ele respondeu: quando olhei para a pira funerária, vi Maharaj sentado, com as costas eretas e rindo, e Rama próximo a ele, despejando o ghee sobre a sua cabeça para que ele queimasse mais rapidamente. E acima da sua cabeça estavam os deuses e deusas cobrindo-o com flores. O corpo morre, mas a alma não. Isso é o que Maharaj estava nos dizendo. Foi o que Cristo também tentou nos dizer. O que Cristo estava dizendo para nós era: vejam, não temam. Vou mostrar como é feito. Vocês estão preocupados porque vou passar por tudo isso. Contudo, não tenham mais medo. Vou passar por todo o sofrimento, até o sofrimento da dúvida final. Pai, por que me abandonaste? Vou assumir tudo, para que vejam que está tudo bem. Até morrerei e mostrarei que não é tão horrível, e depois voltarei para que saibam que está tudo bem, que nada muda muito com a morte. Comecei a enxergar o poder da libertação contido nesse ensinamento, com a condição que tivéssemos ultrapassado o pobre Cristo pregado na cruz. Não há nada a temer. Esse foi o verdadeiro ensinamento do Cristo. Quando Ramana Maharishi estava morrendo de câncer, seus devotos disseram: por favor, Baba, cure-se. E ele disse: não, esse corpo está acabado. E eles imploraram:
Não nos deixe, não nos deixe. E começaram a chorar. Ele olhou para eles com perplexidade e então disse: Deixar vocês? Não sejam tolos. Para onde eu irei? Ele estava dizendo para eles: Estou aqui. Isso não muda. É somente o corpo que está indo.